Graça e paz a todos. Esse é o nosso primeiro vídeo. Nós vamos iniciar com dicas, materiais de auxílio para você trabalhar e elaborar com excelência o seu sermão. Tenho visto algumas propagandas de sermões, como se ensina sermão, mas o sermão está pronto, ele não começa do zero. Não indicam para a gente, ou não mostram isso nos estudos que eu tenho visto, que tipo de sermão que é aquele que estão utilizando, que técnica será usada para montar o sermão. Certamente, quem olha aquele vídeo até pode achar que sabe fazer um sermão, mas na realidade está pegando um sermão pronto, então não sabe por onde começar. E nós queremos que você se torne uma pessoa que possa pregar com excelência, ensinar com excelência, aplicar a palavra de Deus com excelência. Então você tem que começar do zero, aprender as técnicas e precisa de algum material de início. E nós vamos colocar aqui, falar um pouco sobre os materiais essenciais. Os mais essenciais estão no começo, até os últimos materiais que nós vamos apresentar aqui. Então, os materiais de auxílio para a elaboração de sermões, em primeiro lugar, você precisa de uma Bíblia com tradução diferente. Por exemplo, você pode ter a NTLH, ou a NVI, ou a King James, uma Bíblia que seja mais fácil de você adquirir. Se você já tem, parabéns, você já pode iniciar com as suas referências, olhando aí, fazendo colocando um paralelo aí, acompanhando as traduções, para ver o que a mensagem bíblica está informando. Você também precisa de Bíblias de estudo. Você pode ter uma Bíblia com tradução diferente e já ser uma Bíblia de estudo. Por exemplo, a Pentecostal, a Shed Plenitude de Genebra. Temos também a Bíblia de Jerusalém. Todas elas são boas. Mas, por exemplo, eu vou citar aqui a Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque a Bíblia de Jerusalém ela vem com notas de rodapé, trazendo aí algumas observações, algumas orientações, algumas explicações do contexto da época, seja literário, geográfico, espiritual, de palavras ou de linguagem, enfim. E além disso tem os livros apócrifos, que nos ajudam a entender o contexto da época, daquela época do povo judaico. E você precisa também de dicionário bíblico, pelo menos um dicionário bíblico. Então nós temos aí a pequena enciclopédia bíblica do Orlando Boyer. É uma enciclopédia muito fácil para adquirir, da CPAD, umas que no nosso contexto brasileiro hoje, que está mais em conta, mas ela, apesar de ser pequena, inclusive no nome, mas ela tem comentário, ela tem o dicionário e enciclopédia, atlas bíblico, então ela é de muita valia para o estudo. Temos, além dela, um pouco mais avançado, no sentido de robustez, o dicionário bíblico Unger, da SBB. Ok? Comentários bíblicos. Precisamos também de algum comentário bíblico. Eu indico comentário bíblico Atos, Antigo e Novo Testamento, também são os mais fáceis para adquirir. E nós temos o comentário bíblico judaico do Stern, que aí está a editora Templos. Mas se você tem algum outro comentário, utilize o seu comentário, o que você tem, ok? Introdução bíblica. E tem um livro que ele é muito importante e precisa estar na sua coletânea, que é Conhecendo Melhor o Antigo Testamento, da editora Vida. Esse livro traz esboços e gráficos interpretativos de cada livro do Antigo Testamento, dos 39 livros do Antigo Testamento. Além disso, ele traz a cristologia, ele traz um panorama econômico, geográfico, espiritual da nação de Israel, do povo de Israel, dentro de cada livro. Um livro muito importante e indispensável. Nós temos também a Introdução ao Novo Testamento, Atos e Apocalipse da Vida Nova, do Blomberg. Muito bom livro. Você precisa de um livro de doutrinas bíblicas. E eu coloquei apenas um exemplo porque esse livro é um livraço. É do Pillman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Se você tem um outro, pode utilizar. Mas se puder, quiser adquirir, compre esse livro. Ele vai te ajudar muito na hora de interpretar as doutrinas da Bíblia. Vai te ajudar e muito. Livros de hermenêutica. Aí nós entramos aí mais no nosso assunto, que você precisa seguir algumas regras para fazer a sua interpretação bíblica.
Hermenêutica do Lund Nelson, Vida. Hermenêutica, Como Entender a Bíblia, do Gusso. Esse livro é importantíssimo, muito bom, da A.D. Santos. Hermenêutica Contemporânea à Luz da Igreja Primitiva, do Dockery. E Hermenêutica Avançada, do Virkler. Daí, os dois primeiros são mais simples. O Como Entender a Bíblia, do Gusso, é o melhor, mas os outros são mais avançados. Se você quer adquirir e avançar um pouquinho no seu conhecimento, pode ir em frente. Livros de exegese, como por exemplo, eu cito apenas um, Introdução à Interpretação Bíblica, já é um livro um pouco denso, você encontra nas livrarias Família Cristã, e é um grande livro com muito conteúdo, não dá para falar aqui. Ele vai falar sobre os livros poéticos, os livros históricos, os livros dos evangelhos, as cartas, como se interpreta cada um deles. Então, livros de sermões e de como preparar sermões, como por exemplo, Como Preparar Sermões, do Anísio Dantas, CPAD, Sermões de Spurgeon, o Príncipe dos Pregadores, da editora Shed, Lições aos Meus Alunos, também do Spurgeon, volume 1 e 2, da PES, Pregue a Palavra, Leite é Vida Nova, Sermões em todos os livros da Bíblia e Mensagens Bíblicas para ocasiões especiais, do Antônio Renato Gusso, um doutor versado nas línguas originais, Pregação Expositiva e Semeando a Palavra, do Godoy Filho, e Comunicação que Transforma, que traz aí o ensinamento de como você monta o sermão de um ponto só. E outros livros que você precisa ter, livros devocionais. E se você conseguir, adquira também livros que falem sobre ilustrações ou que traga exemplos de ilustrações. Que Deus abençoe a todos. No próximo vídeo nós apresentaremos o nosso esboço de tudo que nós vamos acompanhar no nosso estudo. Que Deus abençoe.